pessoal, professor Marcelo Carneiro, História de Israel. E hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. O nosso tema é a relação entre história e arqueologia. Uma relação nem sempre muito simples. A história e a arqueologia surgiram no século XVIII, início do século XIX, como disciplinas acadêmicas, e caminham em paralelo, porém cada uma delas tem sua própria natureza. Enquanto a história procura criar uma cadeia lógica de eventos, dos fatos, a partir das evidências materiais, dos documentos, a arqueologia ela está mais preocupada em entender ou buscar evidências sobre o passado, seja da humanidade ou da própria história como um todo. Tanto é que a arqueologia tem um campo específico chamado paleontologia, que tem como principal objetivo encontrar fósseis de animais extintos há milhões de anos. Já a história, ela entende que antes da civilização não existe história. A história começa com a civilização e com a descoberta da escrita, que pode ser remontada lá ao período da Mesopotâmia e também da China. Pois bem, essa relação acontece de maneiras estranhas entre história e arqueologia, especialmente quando pensamos em história de Israel. A história de Israel ela é construída não a partir tanto de evidências materiais, mas a partir da Bíblia. Os estudiosos da história de Israel muitas vezes se fundamentam na Bíblia. Vou dar um exemplo que nós usamos muito nesse semestre, que foi do Herbert Donner, um historiador preocupado com as evidências materiais, mas que por muitas vezes, mesmo naquelas etapas da história de Israel, que ele tinha dificuldade de localizar questões de evidências, ele citava a Bíblia. Ele procurava administrar informações históricas com as narrativas bíblicas para nos dar um panorama histórico a partir da Bíblia. Essa é a visão de um historiador. Um arqueólogo não tem esta preocupação, ele não vai nunca ficar preocupado em remontar a história a partir das evidências encontradas. Por conta disso, nós vamos ter arqueólogos como Israel Finkelstein, que não têm essa preocupação, estão apenas trabalhando em sítios arqueológicos, e que deixam para os estudiosos da Bíblia as evidências encontradas para eles estudarem e chegarem às suas conclusões. Pensando nisso, Israel Finkelstein ele aponta para os estudiosos da Bíblia aquilo que eles podem tirar das evidências arqueológicas, mas ele não dá respostas. Um fato que então já comentei com vocês e que vou repetir agora é, por exemplo, que a arqueologia não encontrou evidências reais do reino de Davi e Salomão no século X a.C. Entretanto, há farta evidência de que o reino do norte no século 8 e 7 era bem estruturado, tinha muitos palácios, muitas coisas, muitos monumentos foram encontrados. Do ponto de vista arqueológico, então, a história de Davi e Salomão parece ter sido uma construção narrativa idealista, enquanto que o que realmente deve ter ocorrido são os eventos do Reino do Norte, numa proporção bem maior do que aparenta na Bíblia. Como material de complementação para esse estudo que estou propondo nesta semana, eu estou encaminhando 3 artigos, um bem pequeno, e 2 maiores, sendo que 2 são do professor Pedro Paulo Funari, da Unicamp, professor especialista em História Antiga e Arqueologia, e também um artigo do professor José Ademar Keffer, que vai falar justamente sobre essas descobertas feitas pelo professor Israel Finkelstein. Além disso, vamos apontar alguns vídeos, páginas da internet que podem comentar mais a respeito dessa relação entre arqueologia e história de Israel. Lembrando que, entre os arqueólogos que estudam Israel,
há duas escolas bastante diferentes, a escola minimalista e a escola maximalista. A escola minimalista é essa escola de Israel Finkelstein, que não quer dizer que eles não digam que o que aconteceu na Bíblia não existe, mas eles não estão preocupados em responder isso, ou comprovar de fato se o que aconteceu na Bíblia é o que está narrado, e eles acabam apontando as evidências por si. As conclusões quem tira somos nós que estudamos a Bíblia. Por outro lado, a escola maximalista, ela faz arqueologia buscando comprovar os fatos bíblicos, as narrativas bíblicas. Comprovar. Um bom exemplo no Brasil de alguém que faz esse tipo de arqueologia é o Dr. Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, que faz esse tipo de arqueologia. Então leiam os artigos, leiam os materiais que eu vou disponibilizar para vocês. Próxima semana conversaremos um pouco mais sobre isso. Um grande abraço e até a próxima.